os propósitos de Deus, a unidade da igreja, a unidade da fé. São esses perfumes que são apresentados no capítulo 4 de Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A unidade no corpo de Cristo. Veja os versos 1 a 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vontade com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito, isso é, trabalhando pela unidade do Espírito. Fazendo isso de que maneira? Com humildade, mansidão e paciência. E tem uma palavra aqui, irmãos, que às vezes é mal interpretada, suportando-vos uns aos outros. Isso não quer dizer, mas que nós devemos aguentar uns aos outros, ainda que isso seja ruim. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, suportar uns aos outros quer dizer apoiar uns aos outros. Um edifício fica apoiado no seu alicerce. As fundações suportam o edifício. Os crentes devem suportarem uns aos outros. Isso é, dar apoio uns aos outros. Apoiá-los nas necessidades. Aí o verso 4 a 6 diz os 7 elementos da unidade. Quais são esses 7 elementos? Um só corpo e um só espírito. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Um só corpo. Qual é o corpo, irmãos? É a igreja. O corpo é a igreja, da qual Cristo é a cabeça. Um só Espírito, o Espírito Santo. Uma só esperança, a esperança da salvação, da volta do Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Um só batismo, o batismo por imersão, o sepultamento, a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida, que é o que representa o batismo por imersão. E um só Deus e Pai de todos, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Com esses 7 elementos unificadores, irmãos, nós temos que ser uma igreja unida, nós temos que ser um povo unido. Nós devemos ser unidos. Mas o Senhor ainda dá capacitações a determinadas pessoas para que auxiliem na construção da igreja, na edificação da igreja, na preservação do corpo de Cristo. Veja lá, verso 11. A uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, a outros para pastores e doutores. Para que é que existem essas capacitações na igreja? Irmãos, veja o verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, que também é representado por um edifício, deve crescer. Não é uma entidade morta, uma entidade sem ação, mas uma entidade que cresce, que tem vida. Verso 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Quantas igrejas, irmãos, quantas denominações, quantos cristãos estão enganados pelas suas doutrinas, pelos seus pastores, pelos seus sacerdotes, pelos seus líderes religiosos. Como diz aqui, com astúcia induzem ao erro. Devemos apresentar a Bíblia, irmãos, como vimos na lição passada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para esclarecer essas pessoas, para que saiam dessas igrejas e que venham fazer a vontade plena de Deus. Verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O que é que estamos fazendo para o crescimento do corpo de Cristo?
para que o corpo de Cristo seja saudável, para que o corpo de Cristo cresça segundo a vontade de Deus, para que ele cresça, como diz aqui, cresça em verdade e amor, cresçamos em tudo naquilo em que ele é o cabeça, o Senhor Jesus. Devemos crescer no corpo de Cristo. Os versos 17 a 32, irmãos, o apóstolo Paulo apresenta normas de comportamento. Como é que deve ser o comportamento do crente? Como deve ser o comportamento daquele que deixou as trevas e agora está na luz? E fiz uma lista, irmãos, aqui, que tirei dos versos 17 a 32. O que é que deve ser abandonado e o que é que deve ser implementado? Devemos abandonar o orgulho do pensamento, a vaidade, irmãos, a vaidade do pensamento, o entenebrecimento, isso é, pensar coisas más, abandonemos isso. Não devemos estar separados de Deus, não devemos ter dureza do coração, não devemos ser insensíveis, nem imorais, nem impuros. Devemos abandonar o velho homem, aquele homem carnal que tem pensamentos e desejos carnais. Devemos abandonar a mentira e não alimentar a ira. Veja, irmãos, o verso diz assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso quer dizer, não aumente aquilo que já não foi bom para você, não aumente. Esqueça. Outro dia, haver o outro dia. Ainda tem outro texto na Bíblia que diz assim: para cada dia as suas preocupações, para cada dia, não para levar indefinidamente. Não dar lugar ao diabo. Muitas vezes, irmãos, nós damos folga para o diabo. Nós nos colocamos em posições onde podemos ser facilmente vencidos pelo diabo. E como diz o texto, não deem lugar ao diabo. Ainda ele fala, aquele que furtava, não furtem mais, trabalhe. Antes, provavelmente, alguns daqueles membros da igreja de Éfeso furtavam, mas agora eles eram novas pessoas, agora eles eram filhos da luz e, portanto, eles deviam ter outra atitude, não furtar, não dizer palavras torpes. O linguajar do cristão, irmãos, deve ser diferente. O linguajar do cristão deve ser de alguma forma, de tal forma, que as pessoas, ao conversar com você, falam assim: você é cristão, não? Será que tem sido assim o nosso linguajar? Não entristecer o Espírito Santo. Não dar lugar na ira, à cólera, nem à gritaria e nem às blasfêmias. Veja, irmãos, uma lista de coisas que nós não devemos praticar enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que devemos fazer? Devemos renovar o espírito no entendimento espiritual. Devemos nos tornar novos homens. Devemos aplicar a justiça, a santidade, a verdade, o trabalho. Às vezes as pessoas falam assim: quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi Deus, irmãos, para a nossa alegria, para a nossa bênção, para a nossa realização. E nós devemos trabalhar. Devemos ter boas palavras, ao contrário das palavras torpes. Devemos ter boas palavras, devemos apresentar bondade, compaixão e perdão. Belíssimo texto, irmãos. Efésios 4. Normas de vida, a unidade no corpo de Cristo, fazermos parte da igreja de Cristo. Verso 32. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero destacar desse capítulo, irmãos, os versos 1 a 3 e o verso 32, esse último que li. Por que eu quero destacar esses versos? Vamos lá ver. Versos 1 a 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ainda o verso 32. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aconselhamento do Espírito Santo através da carta do Paulo aos Efésios. Sejam bondosos uns com os outros, sejam compassivos, apoiem-se,
sejam humildes. Sabe, irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu, pelo menos, nos meus 73 anos de vida, nunca vi tempos tão difíceis. Onde o ódio está dividindo o nosso país, onde o ódio está dividindo a nossa igreja por conta de posicionamentos políticos, com políticas de homens que de um lado direito ou de um lado esquerdo são praticamente iguais. E irmãos têm se deixado de falar, famílias têm sido divididas, amigos têm se separados por causa dessa doutrina do ódio, onde ninguém consegue mais suportar ninguém. E agora suportar no sentido de conviver realmente. Nós não podemos ser assim, irmãos. Aos cristãos, é dito, sejam benignos, sejam bondosos, sejam humildes. Essa é o perfume, irmãos, que deve exalar do cristão. O cristão não deve exalar as suas posições políticas, ainda que sejam diferentes, quais forem, mas deve exalar do cristão amor, bondade, compaixão. E Deus nos abençoe, irmãos, e que nós nos livremos, se é que estamos sendo afligidos por essa política de ódio. Que nós nos livremos disso, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Guardarmos a unidade, sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e, por conta disso, sermos gratos, porque Ele salvou tanto a nós, como salva também aqueles que têm posicionamentos políticos diferentes do nosso. Salva a todos, os que estão perto, os que estão longe, os judeus e os gentios. E dessa forma, irmãos, é que nós devemos viver. Viver, como diz o verso 32, sendo compassivos, perdoando, assim como Cristo também perdoou. Que Deus esteja com cada um de nós, cuidando da nossa vida mesmo, para que a gente possa viver uma vida digna da nossa chamada, como diz o verso 2, ou melhor, o verso 1. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que Deus nos abençoe e que nós honremos a vocação. Qual a vocação? A predestinação para a salvação em Cristo Jesus.